Imagine estar flutuando em mar aberto. A água está calma, o sol bate no seu rosto, mas de repente, uma sombra colossal emerge das profundezas. Antes que você consiga processar o tamanho da criatura, tudo fica escuro. O som do oceano é substituído por um rugido abafado e o bater frenético do seu próprio coração. Parece cena de filme de terror, não é? Mas vídeos recentes na internet mostram caiaquistas e mergulhadores escapando por pouco de se tornarem o almoço de uma baleia. Eles tiveram sorte. Mas o que aconteceria se a sorte não estivesse do lado deles? Será que um ser humano conseguiria sobreviver dentro da barriga de uma baleia, como Jonas na Bíblia ou Pinóquio na ficção? Hoje, nós vamos mergulhar na anatomia desses gigantes e descobrir a verdade científica e terrível por trás dessa possibilidade. Sejam muito bem-vindos ao Universo 57. Se você tem curiosidade sobre os mistérios do nosso planeta e quer explorar cenários hipotéticos alucinantes, já clica no botão de inscrever-se e ative as notificações. Assim, você garante seu lugar na primeira fila para as nossas próximas viagens pelo desconhecido. Para entender se você sobreviveria, primeiro precisamos entender o que estamos enfrentando. Quando pensamos em ser engolidos, a primeira imagem que vem à mente é a baleia azul. E faz sentido. Ela é o maior animal que já existiu na história da Terra, maior até que os dinossauros mais colossais. Para você ter uma ideia, a língua de uma baleia azul pesa tanto quanto um elefante adulto inteiro. A boca dela é tão grande que poderia acomodar entre 400 e 500 pessoas de uma só vez. Parece o cenário perfeito para ser engolido inteiro, certo? Errado. Apesar de todo esse tamanho monstruoso, a anatomia da baleia azul tem um segredo que salva a nossa pele. A garganta dela é surpreendentemente estreita. O esôfago de uma baleia azul tem, em média, o diâmetro de uma toranja ou de um prato pequeno. Ela evoluiu para comer krill, pequenos crustáceos, e não grandes mamíferos. Se uma baleia azul tentasse te engolir, você ficaria entalado na garganta dela e ela, provavelmente, te cuspiria imediatamente para não engasgar. Então, contra o maior gigante do mar, você estaria seguro, pelo menos em relação a ser digerido. O verdadeiro perigo mora em um primo menor, mas muito mais aterrorizante: a cachalote. Aqui a história muda completamente. As cachalotes são caçadoras ativas de lulas gigantes nas profundezas escuras do oceano. Elas têm gargantas muito mais largas, projetadas para engolir presas grandes e inteiras. E é aqui que entra uma das lendas mais famosas dos mares, que circulou o mundo em 1891. A história de James Bartley. Reza a lenda que Bartley era um marinheiro a bordo do navio baleeiro Star of the East. Durante uma caçada, o barco dele foi virado pela cauda de uma cachalote enfurecida. Bartley desapareceu no mar. No dia seguinte, a tripulação conseguiu matar a baleia e trazê-la a bordo. Ao abrirem o estômago do animal, encontraram James Bartley inconsciente, mas vivo. A pele dele estava branca como papel, descolorida pelos sucos gástricos, e ele estava cego, mas respirando. Ele teria sobrevivido 15 horas dentro do animal. Essa história é fascinante, mas será que ela resiste à ciência moderna? Antes de desmascararmos ou confirmarmos esse mito, se você está gostando desse mergulho profundo na biologia marinha, já deixa o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda o Universo 57 a continuar trazendo conteúdos que desafiam a sua imaginação. Vamos analisar passo a passo o que aconteceria se você fosse o protagonista dessa história macabra hoje. O primeiro obstáculo seria a entrada. Ao contrário das baleias de barbatana, a cachalote tem dentes. E não são dentes comuns. São cerca de 40 a 50 dentes cônicos, cada um com 20 centímetros de comprimento. O tamanho de uma faca de chefe afiada. Se você não fosse retalhado ou esmagado na mastigação, o que já seria um milagre, você começaria a descer pela garganta. A descida seria um pesadelo claustrofóbico. Dentro da garganta é completamente escuro e viscoso. O cheiro seria insuportável, uma mistura de peixe podre e gás metano. À medida que você desce, a falta de oxigênio se torna crítica, mas o pior ainda estaria por vir. Os músculos da garganta da baleia. Esses músculos são poderosos
e funcionam através de movimentos peristálticos para empurrar a comida para baixo. Você sentiria uma pressão esmagadora, como se estivesse sendo espremido por um tubo de pasta de dente gigante feito de carne viva. Se você sobrevivesse à falta de ar e à compressão, chegaria ao primeiro dos 4 estômagos da cachalote. Sim, elas têm 4 compartimentos, similar às vacas. O primeiro compartimento é o maior e funciona como uma câmara de trituração. Aqui, você não encontraria muito espaço. É provável que você encontrasse algumas companhias iluminadas, como lulas bioluminescentes que a baleia acabou de comer. Seria um show de luzes neon breve e aterrorizante antes do fim. Neste ponto, a lenda de James Bartley começa a desmoronar cientificamente. Dentro do estômago, a temperatura é extremamente alta, mantida pelo calor corporal de um mamífero gigantesco cercado por uma grossa camada de gordura isolante. Estamos falando de um calor sufocante. Além disso, não há ar respirável, apenas gases tóxicos resultantes da digestão. E então vem o ácido. O ácido clorídrico no estômago de uma baleia é potente o suficiente para dissolver ossos e carapaças duras de lulas. A história diz que a pele de Bartley ficou branca. Na realidade, o ácido gástrico faria muito mais do que um peeling químico agressivo. A pele, os olhos e os tecidos moles seriam rapidamente corroídos. Em questão de minutos, a asfixia ou a corrosão química levariam qualquer ser humano ao óbito. Não existe a menor possibilidade de alguém ficar 15 horas ali dentro e sair andando, mesmo que cego. Depois desse primeiro estômago, o corpo, ou o que restasse dele, seria jogado de um compartimento para o outro, cada câmara com ácidos e enzimas mais fortes, quebrando toda a matéria orgânica até que restassem apenas ossos polidos. No final, o destino seria ser ejetado no oceano como detrito, a centenas de metros de profundidade. Mas calma, nem tudo é teoria e lendas do século XIX. Tivemos um caso muito real e recente em 2021. Michael Packard, um mergulhador de lagostas em Cape Cod, foi parar dentro da boca de uma baleia jubarte. Ele descreveu sentir um impacto tremendo, e depois tudo ficou escuro. Ele pensou que tinha sido atacado por um tubarão, mas percebeu que não tinha dentes perfurando sua pele. Ele estava na boca fechada de uma baleia. Michael tinha seu equipamento de mergulho, o que permitiu que ele respirasse. Ele começou a se debater violentamente. A baleia, percebendo que tinha colocado algo na boca que não era comida, subiu à superfície e, literalmente, cuspiu Michael para fora. Ele saiu com ferimentos leves nos tecidos moles e uma perna deslocada, mas vivo. Isso prova que, embora ser engolido e digerido seja uma sentença de morte, ser abocanhado por engano e cuspido é uma possibilidade de sobrevivência, desde que a baleia não resolva mergulhar com você na boca. Então, qual é o veredito final? Se você for engolido por uma cachalote e passar pela garganta, é fim de jogo. A ciência derruba o mito de James Bartley. As condições de pressão, toxicidade, falta de oxigênio e acidez tornam a sobrevivência impossível. Porém, as baleias não veem os humanos como comida. Somos muito ossudos e não temos gordura suficiente para valer o esforço digestivo delas. Os incidentes são quase sempre acidentes, onde o humano está no lugar errado, na hora errada, no meio de um cardume de peixes. O oceano é um lugar vasto e misterioso, e devemos respeitar seus habitantes gigantes. Felizmente, eles parecem não ter interesse em nos incluir no cardápio. E você? Teria coragem de mergulhar em águas profundas sabendo que uma cachalote pode estar rondando por lá? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu quero saber o que você faria se visse uma sombra gigante embaixo do seu barco. Não se esqueça de que o Universo 57 traz curiosidades como essa toda semana. Se esse vídeo te prendeu até aqui, compartilhe com aquele amigo que morre de medo do mar. Muito obrigado por assistir e até a próxima exploração.